eu já queria jogar o Bruno Prado na fogueira. Porque para mim, essa é uma pergunta muito difícil. A nossa enquete é fácil responder quando você é torcedor do Palmeiras ou torcedor do Fluminense e quando você é secador, né? Pô, você é rival, você vai botar que os dois vão se lascar, que os dois vão cair. Se você é torcedor, vai botar que vai passar. Mas essa enquete, cara, ela é complicada de responder. Tá assim, ó, no nosso YouTube. O que é mais provável de acontecer nas quartas de final com os brasileiros? Palmeiras passar e Fluminense cair, 17%. Fluminense passar e Palmeiras cair, 19%. Aí tá empatado os dois passarem, hein, galera? Com os dois caírem. Pra tu ver como tem torcedor dos dois aqui, como tem secador. Palmeiras e Fluminense passarem, 32%. Palmeiras e Fluminense caírem, 32%. E aí, Bruninho, eu vou jogar essa bomba para você. O que você acha que é mais provável de acontecer? Te juro, tá? Eu que respondo sempre papum. Eu tô aqui na dúvida. Eu tô pensando, porque eu acho que dá muito para os dois passarem, mas eu acho que esse Al Hilal tá jogando muita bola também. E tem jogador muito grande nesse Al Hilal, né, Bruno? Tem. É assim, o primeiro... Eu não sei se você concorda comigo, Bruninho. Eu acho esse Al Hilal melhor que o Chelsea. Eu acho o adversário do Fluminense pior do que o do Palmeiras. Pior que o Chelsea eu não acho. Não sei se é melhor, mas pior não é. Eu não acho pior, não. Acho que é um time tão forte quanto. Primeiro comentário que é meio claro e não é ficar em cima do muro, não, que foi o que você falou, cara. Eu acho que esse lado não tem mais zebra. Eu acho que qualquer um dos quatro que chegar aí é normal. Do outro lado, eu ficaria surpreso se o Borussia Dortmund chegasse, por exemplo. Eu acho que o Borussia Dortmund vai parar no Real Madrid. Os outros três aí, Real, Bayern, PSG, ok. Eu acho que o outro lado tem uma surpresa que é o Dortmund. Surpresa se ele chegar na final, né? Não de chegar até aí. Se ele chegar na final, para mim é uma surpresa o Dortmund. Desse lado, eu acho os times muito parecidos. Eu acho que não tem zebra mais. Qualquer um que chegar na final, a partir de agora, que se formou esse lado, é normal. Mas vamos responder. Eu acho que vai ser Palmeiras e Al Hilal a semifinal. Olha aí, ó. Bruninho não fica no muro, irmão. Não fica no muro. Bruno Prado, respondendo a nossa enquete do YouTube, disse que acha que passam Palmeiras e Al Hilal. Eu também, tá? Eu acho que o adversário do Fluminense é melhor. O Bruno disse que não sabe se é melhor ou a mesma coisa que o Chelsea. Para mim, esse Al Hilal é muito melhor que o Chelsea. De bola, futebol jogado, esse Chelsea é uma bela de uma bosta, na minha opinião. Na minha opinião, esse Chelsea não é para assustar ninguém. Já o Al Hilal, o que tá jogando, o que jogou contra o Real Madrid, o que você tá com essa carinha de babaca? O que foi? O que você tá com essa cara de bobo? O que foi? Ué, calma aí, se você falar para mim que eu tô secando porque o jogo é contra o Palmeiras, tu é um mentiroso. Porque eu falei a mesma coisa do Chelsea quando ele foi pegar o Flamengo, certo? Certo, você falou. Agora, pô, primeiro... Ele tem a camisa do Chelsea lá, esse Chelsea não assusta ninguém, Piper. Não assusta ninguém. Primeiro que outro dia você estava fazendo um programa com o quadro lá do Chelsea na parede, né? Nunca esse registro tem que ser feito. Não interessa a desculpa que você vai dar. Eu sempre usei o palhaço. Não interessa a desculpa que você vai dar. O fato é que na véspera de um Palmeiras e Chelsea, o programa mostrou a camisa do Chelsea na parede. Essa é a prova documental. Ó, o que você vai falar eu não sei. Segundo, eu não acho que... Agora, você discorda de mim que o Al Hilal é muito mais time que o Chelsea hoje? Primeiro, o goleiro já é muito melhor. Aquele Bono, meu Deus do céu, o cara virou o Courtois. É que você gosta do Bono Vox. O cara pega tudo, pô, tudo. Aí tem Koulibaly, Renan Lodge, Malcom, Marcos Leonardo. Fala mais aí, Bruno, que tem uma porrada de nego bom nesse Rubem Neves, Milinkovic-Savic. Tem o Cancelo. Cancelo, sim. Tá machucado o Mitrovic ainda. Cancelo é craque, pô. O Cancelo é craque. Eu acho esse time
muito melhor que o Chelsea. Agora, aí o que o Piperno fala? Aí a produção acha rapidinho. Essa é a prova documental. Os caras foram buscar. É a prova documental. Eu tenho razão. É isso aí, ué. Tá aí, ó, prova documental. Vai, trouxa. Nega. Vamos lá. Isso aí foi um presente, porque eu sou um cara vivido, né, Bruno? Sou um cara vivido. Isso foi um presente do meu amigo Davi Luiz. Naquele ano da final da Champions League, que eu estive naquela final, Chelsea e Bayern de Munique lá, e o Chelsea ganhou. E eu tinha grandes amigos naquele time, né? Inclusive o Davi, tinha o Ramires, conhecia muita gente, o William, que depois chegou, conhecia muita gente naquele time. E aquele era um Chelsea, que tinha Lampard, Ramires, tinha um timaço, não era essa várzea que é hoje. Naquela final tinha o Drogba ainda, né? Tinha. Opa. Aí, ó, olha ele, ó. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu sempre fiz o programa quando eu estou na casa de minha mamãe, que eu vou visitar meu papai, que meu papai tá aí superando o problema de saúde. E aí, quando eu estou na casa deles, eu faço ali, que é um mini escritório que eu tenho lá. Entendeu, o seu animal? E o que eu falo é, o Al Hilal, hoje, na minha opinião, é muito melhor que o Chelsea. Eu acho que passa o Al Hilal, mas vou torcer para passar o Fluminense, não vou torcer para passar o Al Hilal, né, gente? Mas eu acho que o Al Hilal é mais forte. Eu acho que passa Al Hilal e Palmeiras. Eu não consigo ver esse Chelsea baba passando do Palmeiras. Claro, a defesa reserva é um agravante para o Palmeiras? É. Mas, e tem outra coisa, né? Isso é bom a gente lembrar. O Chelsea pode ter um reforço que, claro que não vai ser titular, que o João Pedro, o brasileiro, tá? Ele vai poder jogar pelo Chelsea contra o Palmeiras. Ele acabou de ser contratado pelo Chelsea. Ele custou 55 milhões de libras pro Chelsea. Ele que estava no Brighton, numa baita temporada. O João Pedro, que estava recentemente na seleção brasileira, foi criado no Fluminense, vai poder jogar. Agora, não vai ser titular, chegando agora no clube. Eu acho que passa Palmeiras e Al Hilal, Fábio Piperno. Você sabe que tem até você falou do João Pedro, né? O Pedro Neto, que é outro jogador do Chelsea, que chama bastante atenção dos brasileiros, foi titular recentemente da seleção portuguesa, inclusive iniciou a partida decisiva contra a Espanha, lá na Nations League, na final da Nations League. Ele faz a estreia dele como jogador profissional, comandado por Abel Ferreira, lá no Braga, na temporada 16-17. E, curiosamente, na temporada anterior, ele tinha sido emprestado pelo Braga para um outro clube pequenininho, lá da cidade de Braga mesmo, chamado Palmeiras Futebol Clube. Mas, sem querer enrolar, são 4 times que, eu repito, não apontaria nenhum favorito entre eles para disputar a final. E como eu acho que os 4 são mais ou menos, hoje, nesse campeonato, né, não nas individualidades do que podem fazer durante o ano inteiro, mas nesse campeonato, até aqui, eles foram mais ou menos equivalentes, embora o grande jogo do campeonato, para mim, tenha sido a vitória do Al Hilal contra o City. Mas como eu acho eles mais ou menos equivalentes, vou torcer, apostaria, numa semifinal entre os 2 brasileiros. Você acha que passam os 2? Eu acho que passam, assim, sem muita convicção. Como eu acho que vão ser 2 jogos iguais, eu vou torcer pelos brasileiros aí. Como eu gosto de expor gente frouxa, gente. Ele quer jogar pra galera. Pronto. Eu não quero, ué. Vou falar dos 2 brasileiros, porque nenhum torcedor do Al Hilal assiste a gente. Eu acho que aí não. É mole. A tua vidinha é muito mole. Não, senhor, eu tô apostando em Palmeiras e Fluminense. Que vai torcer. Que você vai torcer. Mas quem você acha que passa? Eu tô falando, então, eu vou apostar em Palmeiras e Fluminense, por vários critérios. Palmeiras e Fluminense, pronto. Ué. Então tá bom. Raí Monteiro. Eu acho que passam Al Hilal e Chelsea. Acho que os desfalques do Palmeiras vão pesar muito nesse jogo e acho o Al Hilal um time melhor do que o Fluminense, então acho que os brasileiros
ficam nessa fase da Copa do Mundo de Clubes. São jogos equilibrados, mas acredito que os dois, o Chelsea, o europeu, e o saudita, o Al Hilal, vão passar por essa fase. E você, trouxa, aposta e vão repetir a semifinal do Mundial de Clubes de 2022, que foi Eu já Chelsea, falei, eu não sou frouxo que nem você, não. Eu apostei, não tem nada de frouxidão, não. Eu apostei. Deixa eu aí falar. Eu já falei, pra mim passa Palmeiras e Al Hilal. Pra mim passa Palmeiras e Al Hilal. O Al Hilal tá jogando muito. Pra mim, o Al Hilal, se não for o melhor futebol do Super Mundial, é um dos melhores. Ou eu tô errado? De bola jogada até agora. Não, jogou bem contra o Real Madrid também. Jogou muito. O primeiro tempo contra o Real Madrid, o Al Hilal foi muito melhor que o Real Madrid na estreia da competição. Depois ele faz um jogo que ele é melhor também que o Salzburg e não vence. E aí na última rodada ele bate o Pachuca. Acho que foi até o pior jogo do Al Hilal no campeonato. Curiosamente foi aquele que ele ganhou. Foi o único que ele ganhou nos 90, né? Porque ele empatou 2 e ganhou 1 na última rodada. E ganhou ali com dificuldades no final. E se tomasse o empate ficaria fora. E o jogo contra o Manchester City foi um jogaço. O melhor jogo da competição até aqui. Mas eu dizia que se passarem esses dois, né? Chelsea de um lado e Al Hilal do outro, eles vão repetir a semifinal de 2022, quando o Chelsea ganhou apertadinho também, 1-0 para fazer aquela final contra o Palmeiras. E não era um Al Hilal com tantas estrelas assim, né? Não era ainda o time com esse investimento todo do fundo saudita, que contratou jogadores como Milinkovic-Savic, que o Real Madrid já quis, Rubem Neves, jogador de seleção portuguesa, Cancelo, jogador de seleção portuguesa, Malcom, que jogou no Barcelona, Renan Lodge, que jogou no Atlético de Madrid, o Bono, melhor goleiro africano, Koulibaly, melhor zagueiro africano, zagueiro campeão da Copa das Nações Africanas pela seleção de Senegal. Então tem muita gente boa, tem o craque saudita Salem Al-Dawsari, Mitrovic, também atacante do Fulham, Marcos Leonardo, tem muita gente boa nesse time. Inclusive estávamos, Bruno e eu juntos, no pós-jogo desse Real Madrid e Al Hilal, e a gente conversou exatamente sobre isso, né? É um time europeu fora da Europa, é um time que jogaria tranquilamente um mata-mata de Champions League, esse time do Al Hilal. Passaria pela primeira fase e jogaria tranquilamente um mata-mata de Champions. E aí havia essa curiosidade muito grande, porque no nível de competitividade que joga o Al Hilal, na Liga Saudita, ele enfrenta times que têm bons jogadores, né? O Al Ahly do Firmino, o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, mas esses times não têm o mesmo nível de jogadores que tem o Al Hilal. Por isso ele sobrou na temporada passada e ganhou o campeonato como ganhou. Nessa teve algumas dificuldades e perdeu para o Al Ittihad do Benzema, que também andou contratando bons jogadores. Mas a gente tinha uma curiosidade de ver esse nível de enfrentamento contra grandes europeus. E ele se saiu muito bem. Empatou contra o Real Madrid sendo melhor em um tempo do jogo e bateu nada mais, nada menos do que o Manchester City na última segunda-feira. Então é um time muito forte, do lado de cada chave, talvez seja o mais poderoso. E aí se a gente for também levantar, porque o Fluminense, ele chega nesse duelo, né, contra o Al Hilal também, num momento muito positivo, cara. A gente tem que falar do que faz o Renato Gaúcho nesse Fluminense, pô. O trabalho do Renato Gaúcho, por enquanto, no Fluminense é sensacional. Renato Gaúcho chegou no lugar do Mano Menezes, estava muito mal o Fluminense quando o Renato chega. Aí, além da gente falar desse Super Mundial de Clubes, onde o Fluminense do Renato jogou melhor contra o Borussia Dortmund, e empatou. Contra o San da Coreia, deu alguns moles e depois virou. A última partida do grupo contra o time africano, eu esqueci o nome do time africano. Mamelodi. O último jogo contra o Mamelodi, realmente o Fluminense ficou devendo, mas aí eu acho que jogou mais pelo resultado para garantir uma classificação. E contra a Internazionale, que foi nosso grande debate ontem, né, que o Mauro acha que a Internazionale não está no patamar do Bayern de Munique, eu acho que está. Eu acho que a Internazionale está no patamar do Bayern de Munique, está no patamar dos grandes clubes europeus, que chegou na final da Champions. E aí o Fluminense jogou bem e venceu. Só que além disso, galera, olha os números do Renato Gaúcho pelo Fluminense. Ele tem 19 jogos, 13 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas, pô. Em 19 jogos pelo Fluminense. São 35 gols marcados e 13 gols sofridos. 75,4% de aproveitamento. Então, o trabalho do Renato, por enquanto, no Fluminense é muito bom. É muito bom o que o Renato Gaúcho vem fazendo nesse Fluminense. Tá aí, ó. Tá no gráfico. 19 jogos, 13 vitórias,
4 empates e só 2 derrotas. 13 gols sofridos contra 35 gols marcados pelo Fluminense. 75,4% de aproveitamento. Cara, isso aí eu acho que é muito elogiável, né? O que o Renato Gaúcho vem fazendo nesse Fluminense. E outra coisa, além do Renato, eu queria falar sobre 3 jogadores, até 4, Bruno, que são: o Arias, para mim, é o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade. Tá? Porque sempre se fala, Arrascaeta, Estevão, Gerson, mas por quê? Porque o Flamengo e o Palmeiras estão na briga pelos títulos, né? Sempre. Então, a tendência é se falar mais. Agora, o Arias não está jogando menos do que o Gerson, o Arias não está jogando menos do que o Arrascaeta, o Arias não está jogando menos do que o Estevão. O momento atual, cara, o Arias é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Não à toa o Fluminense passou do seu teto de salário para dar um salário exorbitante para o Arias ficar. O que esse cara joga é brincadeira. Aí tem Thiago Silva, aos 40 anos, gente. 40 anos de idade. O cara ainda joga uma monstruosidade, aproveitando o apelido dele de monstro. E até viralizou na internet um vídeo da esposa dele, da Belly, né, que eu conheço, inclusive. De madrugada nos Estados Unidos, ela foi falar com o Thiago, ele estava estudando tática, porra. Num quadrinho, quadrinho mesmo, aqueles quadrinhos que você vai botando as bolinhas onde tem os jogadores. O Thiago Silva estudando tática. Ele deu a sugestão para o Renato para mudar o esquema tático do Fluminense num determinado momento do jogo contra a Internacional. Aproveitando, claro, a experiência dele na Europa. Um cara que jogou muitos anos no futebol europeu. Então, o que esse Thiago Silva faz no Fluminense aos 40 anos, eu também acho impressionante. Ainda falando da idade, Fábio, cara, 44 anos. Tu vê, quando um cara é dedicado 100% ao futebol, como esses caras têm longevidade. Porra, o Fábio tá sendo decisivo aos 44 anos. Thiago Silva tá sendo decisivo aos 40. E aí, claro, que eu acho que tem que ser justo falar do Ignácio também, né, Bruno? Porque todos os narradores chamam ele de Ignácio. Eu não sei se é ele que pede. Eu leria o nome dele Inácio. Eu não leria Ignácio, mas como todos os narradores estão falando Ignácio, eu não sei se é ele que pede, se é assim que se fala o nome dele. Eu, na leitura, falaria Inácio. Mas você concorda, Bruno? São esses 4 os principais jogadores desse Fluminense nesse Super Mundial. E outra, trabalho foda do Renato Gaúcho por enquanto, Bruno. Bom, eu também achava que Inácio é o nome dele, enfim, mas são jogadores, e isso é uma coisa interessante, que o Fluminense é um time que não tem tanto dinheiro para investir, e 3 jogadores que são titulares, às vezes não sempre, mas jogam bastante, o Inácio, o Freitas, que é outro zagueiro, e o Kevin Serna, atacante, o Fluminense trouxe do futebol peruano, os 3. O Fluminense enfrentou tanto o Sporting Cristal quanto a Aliança Lima recentemente em Libertadores e jogou contra esses jogadores e foi buscar. E funcionaram, né? Você tem que, quando você não tem um dono de uma SAF com um dono rico, ou não tem o potencial que hoje tem o Palmeiras e o Flamengo, você tem que buscar alternativas de outra maneira. E o Fluminense foi buscar esses 3 jogadores no futebol peruano, como lá atrás foi buscar o John Arias no Santa Fé da Colômbia, depois de ter enfrentado o Santa Fé e o Arias também numa Libertadores. E aí foi buscar o jogador e hoje ele é, sim, o principal jogador do time. Acho que no momento é o melhor jogador de um clube brasileiro, né? Eu tenho falado isso, né? Quando perguntaram numa das transmissões, no recorte do Mundial, que é o que está sendo jogado agora, acho que sim, eu acho que o Arias é o jogador de time brasileiro com maior destaque, sim, no Campeonato Mundial. O John Arias jogando muito bem. Thiago Silva, o Thiago Silva eu acho ótimo que ele tenha um reconhecimento, porque eu acho que o Thiago já foi muito injustiçado pelo público brasileiro, imprensa também. O Thiago sempre foi um monstro de zagueiro. O Thiago Silva sempre jogou muita bola. Não é à toa que ele foi para 4 Copas do Mundo, né? Não é à toa que é um cara que ficou 15 anos aí, mais ou menos, no futebol europeu, jogando num altíssimo nível. Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, campeão de Champions com o Chelsea recentemente.
É um jogador fantástico, mas aqui no Brasil, quando o Brasil perde Copa do Mundo, parece que o mundo acabou. Os caras são tratados quase como criminosos, assim. Não fica só numa crítica de futebol, jogou bem, jogou mal. Muitas vezes a crítica passa do ponto, passa do limite. O Thiago foi vítima disso, sim, em edições recentes de Copa do Mundo, apesar de ter feito boas Copas do Mundo. Mas ficou, o cara é um chorão, chorou contra o Chile. O Thiago, nas últimas 2 Copas, o que ele jogou na Copa da Rússia e na Copa do Catar, é brincadeira. O Thiago, eu digo que é um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. Entre os brasileiros, aí eu posso dizer dos anos 90 para frente, para mim ele é top 3. E aí a minha preferência é por zagueiros mais técnicos. Eu coloco ali o Aldair, o Juan e o Thiago, os 3 melhores que eu vi brasileiros. O Thiago é um baita zagueiro, então eu acho ótimo que ele, voltando aqui para o futebol brasileiro, ele tenha um reconhecimento que ele merece, porque ele sempre jogou muita bola. E eu não descarto o Thiago na próxima Copa, eu não descarto. Se ele estiver jogando assim, daqui a um ano, eu levaria ele para a Copa, eu levaria. Apesar do Brasil ter bons zagueiros, eu levaria, pode até não ser titular, mas eu levaria ele. Se ele estiver assim, eu levaria. E uma coisa aí já envolve Renato e Thiago juntos, né? O trabalho do Renato até aqui muito bom no Fluminense, né? O Fluminense, ele assume o time no início do Brasileiro e o time está bem no Brasileiro, avança nos mata-matas, faz o Mundial acima do esperado, pelo menos para mim. E o Renato tem muito mérito nisso, ele está comandando esse elenco, está conseguindo tirar o que pode dos jogadores. E aquela cena que viralizou aí do Renato com o Thiago na paralisação para hidratação no jogo com a Inter, que o Thiago sugere ali jogar num 5-4-1, ele sugere, na verdade, 5-4-1 já estava, né? Mas ele sugere trazer o Everaldo para marcar na linha de 4 ali no meio e deixar o Arias solto na frente. E aí eles combinam, aí o Renato pergunta, quem vai pegar o ala direito deles? Acho que foi isso que eles falam, e o Lima se candidata, não, eu pego. O Thiago fala, o Everaldo consegue marcar, o Arias está mais cansado, deixa ele na frente. Que foi uma sugestão que o Renato acatou, e o time voltou com essa formação depois da parada. A gente tem aí a imagem aí do Renato com o Thiago. Aí muita gente ironizou o Renato. Eu não concordo, cara. Eu acho que isso foi um mérito do Renato, aceitar a sugestão do Thiago. Até porque são os jogadores que estão em campo e estão vendo o que está acontecendo. Você tem um cara como o Thiago Silva, cara, eu vou no mínimo ouvir o cara. Lógico. Eu não vou, assim, eu posso... Se eu sou treinador, eu posso... tá, legal, eu não concordo, vamos fazer de outra maneira. Ok. Mas, nenhum problema ouvir o Thiago e aceitar uma sugestão do Thiago, cara. Eu com certeza ouviria o Thiago se eu trabalho com ele. Se eu sou o treinador, trabalho com ele, eu ia até perguntar a ele alguma opinião. O que você pensa sobre isso? Eu estou pensando aqui, eu tenho uma alternativa aqui, outra aqui. O que você pensa? Eu ouviria a opinião dele para chegar à minha conclusão final. Como ele ouve os auxiliares, como ele ouve outras pessoas. Eu acho que o Thiago é um cara que merece esse status de quase ser um auxiliar também. Eu vou ouvir o Alexandre, que é o auxiliar do Renato, Alexandre Mendes, eu acho. Como ele ouve o Alexandre, assim, eu ouviria o Thiago mais ou menos da mesma forma. E aí, eu tenho essas opções, o que você acha? E aí ajudaria a chegar a uma conclusão. Então, acho que isso aí eu considero um mérito do Renato, de ouvir os atletas, principalmente um cara como esse, e eventualmente acatar uma sugestão. Nenhum problema, acho que isso é uma virtude. O Fluminense desses 8 que estão nessas quartas de finais, o Fluminense é o mais surpreendente de todos, de longe. Primeiro que ele é muito mais barato do que qualquer um dos outros 7. Segundo que ele foi quem chegou mais desacreditado a esse campeonato. Por vários fatores. Por não ter um grande elenco, porque é um Fluminense que em dezembro do ano passado, ele lutava para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro e hoje ele é. Ele chegou à última rodada do Brasileirão passado fazendo contas no jogo contra o Palmeiras aqui em São Paulo. Hoje ele é um Fluminense que está nas quartas de finais do Mundial. Em relação a esse episódio do Renato com o Thiago Silva, isso diz muito mais sobre a falta de preparo do crítico do que do técnico, porque de todo mundo do Fluminense que estava envolvido naquele jogo, quem é que conhecia melhor a Inter de Milão? Quem é que foi
que enfrentou a Inter de Milão mais vezes? Eu acho que foi o Thiago Silva, até pela experiência, vasta experiência europeia e pelo fato, inclusive, dele ter sido um arquirrival da Inter jogando pelo Milan. Então ele, no mínimo, conhecia a Inter um pouquinho melhor do que os outros. Então tá muito certo, Renato. Outro dia o Abel mesmo chegou e falou assim, eu no intervalo, dessa vez, eu não quis ouvir os meus auxiliares e eu fiz 2 alterações no time, antes do jogo no jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly. Então, ou seja, ele ouve, né? O técnico tem que ouvir. Ele não é uma ilha, ele não é um monolito, ele não está lá sozinho. O técnico que não ouve seus jogadores, auxiliares, ele, para começo de conversa, ele é um burro. Ele tem que ouvir quem está acostumado, quem está vivendo o ambiente. Enfim, o jogador que está em campo que sabe quem está cansado e quem não está. Não é o técnico, às vezes, lá na solidão do banco. Então é óbvio que ele agiu muito certo. Segundo, eu já disse aqui que foi um Renato que surpreendeu muita gente e é bobagem dizer que é o boleirão que faz tudo sempre igual em todo o jogo. Não é não. É um Fluminense que já mudou muitas vezes nesse campeonato. Agora, eu também acho que ele vai enfrentar aquele que para mim é o melhor técnico do campeonato até aqui. Porque o Inzaghi chegou outro dia, conheceu o time dele agora, já jogou contra 2 gigantes, não no futebol europeu, mas no futebol mundial. Agora, não vamos esquecer que ele também fez 2 finais de Champions em 3 anos. E o Renato passou ileso jogando contra os 2 times que fizeram as 2 finalistas, né, os vice-campeões das 3 últimas edições de Champions. Isso é um mérito que ele tem e o Fluminense também. Ninguém pode tirar, eu acho que ninguém tem o direito de subestimar isso aí. Agora, o Inzaghi herdou um time que ele conheceu agora e que já teve testes jogando contra simplesmente Real Madrid e Manchester City e não perdeu nenhuma, eliminou o City. Então também essa história de que time A, o time B deu sorte de chegar a essa fase do Mundial pegando adversários mais fracos ou não pegando europeu, isso é uma tremenda lorota. O Botafogo, por exemplo, ele estava lá porque ele eliminou o Atlético de Madrid. O Al-Hilal está aí porque ele eliminou o Manchester City. Então não tem nada de sorte ou de favor. Eu imagino um belíssimo duelo daqueles que, para mim, são os 2 técnicos que melhor trabalharam nesse campeonato pelas dificuldades que eles tiveram. O Renato, pela escassez de elenco, e o Inzaghi, por ter conhecido o elenco dele agora.